Circle of Inevitability, capítulo 992. A questionadora desconhecida. Lu Shan estava sentada em uma cafeteria perto da delegacia de polícia, monitorando o paradeiro de Franca e Jenna usando um pombo branco que ela havia modificado temporariamente. Ela havia desenhado sua própria marca no pombo, assim como uma câmera em miniatura escondida. Ao usar óculos de sol com um dispositivo receptor desenhado neles, ela poderia obter o sinal correspondente. Ao mesmo tempo, ela poderia usar a conexão entre um pintor e uma pintura para conduzir a marca correspondente, direcionando assim o pombo. Claro, isso tinha que ser mantido dentro de uma certa distância. Depois de ver Franca e Jenna saindo da loja de provisões do sonho estelar, Lu Shan rapidamente fez o pombo branco segui-las. Enquanto a seguia, ela percebeu que os dois alvos estavam se aproximando da área da delegacia de polícia, onde ela estava. O coração de Lu Shan deu um pulo. Felizmente, sua ansiedade não durou muito tempo. Franca e Jenna só vieram para esta rua e não caminharam até a porta da cafeteria. Ufa! Assim que Lu Shan deu um suspiro de alívio, ela viu Franca e Jenna, que já estavam a 5 ou 6 passos da cafeteria, desaparecerem no ar simultaneamente. O que? As pupilas de Lu Shan dilataram de repente. No segundo seguinte, duas pessoas sentaram-se à sua frente. Uma era Lu Fu, a outra era Jian. Os movimentos de Lu Shan congelaram instantaneamente, como se ela tivesse se transformado em uma estátua. Você estava nos monitorando? Jenna perguntou de forma amigável. Franca colocou os dois espelhos em sua mão sobre a mesa de centro, criando um labirinto de espelhos. Eu queria ver o que vocês realmente estavam fazendo, se estavam me enganando, se eram pessoas más. A voz de Lu Shan aumentou gradualmente. Ainda são os efeitos posteriores da conversa sobre estar num sonho. Eu me pergunto se o labirinto de espelhos pode enganar a habilidade de um repórter de explorar a verdade? Provavelmente não. Como se proteger contra esse tipo de intromissão no futuro? Comunicar coisas importantes por telefone e apagar registros de bate-papo depois usando o destruidor de informações? Não, exceto eu, Lumian, Jenna, Anthony e Ludwig não falam chinês, a comunicação por telefone é feita por conversão de voz, que também pode ser ouvida. A garrafa de ficção provavelmente também não consegue isolá-la, a menos que seja o reino dos mistérios. Só podemos nos comunicar se estivermos longe de um repórter no futuro? Franca pensou em muitas coisas em um instante. De repente, ela teve um lampejo de inspiração e olhou para Lu Shan. Você pode nos seguir abertamente se quiser, pode assistir de lado se quiser ver, é só que algumas coisas serão mais perigosas, podemos nem conseguir nos proteger bem. Se formos enfrentar esse tipo de coisa, avisaremos com antecedência, e você pode decidir se quer nos seguir ou não. Lu Shan não esperava que Franca fosse tão honesta e ficou momentaneamente sem palavras. Franca aproveitou para dizer: vamos para um lugar próximo para confirmar se certas pessoas se tornaram mais falsas. Você quer ir? Confirmar se elas se tornaram mais falsas? Lu Shan de repente se sentiu um pouco assustada, mas ela não queria se enganar para sempre e não descobrir a resposta. Depois de um momento de hesitação, ela disse: eu vou. Franca riu. É bom que você tenha a habilidade de explorar a verdade, você pode intuitivamente nos ajudar a confirmar, sem que tenhamos que elaborar planos perigosos. Ela ainda não sabia se o olho da calamidade de Lumian poderia descobrir os problemas com Huang Jiajia, a enana e outros, então ela planejou usar a habilidade de um repórter. Dessa forma, elas poderiam até descobrir os aspectos em que as pessoas falsas eram falsas e, assim, obter evidências importantes que poderiam ser denunciadas à polícia. Além disso,
Gena havia dito anteriormente a Franca que, como Lu Shan já sabia que o mundo atual era um sonho e estava em um estado de relutância em acreditar, cheia de dúvidas, mas incapaz de se enganar completamente, elas não deveriam adiar, para que ela não fizesse algo estúpido por causa disso, ou seu estado mental se tornasse problemático e fosse explorado por aquele deus maligno da associação de fantasia. Gena sentiu que, tendo já escolhido ser honesta e verdadeira, elas deveriam continuar esse estilo. Por um lado, estabilizar o estado mental e emocional de Lu Shan por meio de tratamento psicológico e, por outro lado, deixar Lu Shan encarar a verdade passo a passo sob seu controle, confirmar os fatos e não deixá-la imaginar, tentar ou fazer as coisas cegamente, o que provavelmente poderia trazer um desastre maior. Em outras palavras, quando os problemas já haviam surgido e não podiam ser evitados, era melhor colocá-los sob seu próprio controle e liberá-los com precauções, em vez de deixar que os problemas se desenvolvessem por conta própria. Então, em troca de algo que poderia ter sido feito com os óculos do espreitador de mistérios, elas escolheram pedir ajuda a Lu Shan. Reticências. Aulas de tutoria estelares. Franca e Gena levaram Lu Shan até um carro branco que estava destrancado e desocupado. Anthony, que havia recebido uma mensagem de WeChat de Franca, já estava de prontidão por perto, pronto para tratar Lu Shan se ela tivesse um colapso mental. É isso. Lu Shan não esperava que houvesse um carro desses esperando na beira da estrada para elas usarem. Nosso companheiro veio até aqui para facilitar nossas observações, explicou Franca simplesmente. Lu Shan perguntou compreensivamente, Lumina, quem jogou cartas conosco? Foi assim que Franca e os outros a apresentaram. Mais ou menos, Gena não tinha intenção de deixar o espectador subir no palco. Depois de um tempo, elas viram Huang Jiajia sair das aulas de tutoria estelares. É ela, Franca informou rapidamente a Lu Shan. Lu Shan levantou a mão direita pela janela do carro, apertando as laterais das órbitas oculares. Ela então viu a pessoa-alvo sobreposta às janelas, árvores da rua e carros. Ela também viu um grande número de fios invisíveis flutuando para fora do corpo do alvo, estendendo-se em direção ao céu. Esses fios eram amarrados nas articulações e órgãos do alvo. Com o puxão desses fios invisíveis, o alvo fazia movimentos correspondentes, caminhando em direção ao ponto de ônibus mais próximo. É como uma marionete com fios. Os cabelos de Lu Shan ficaram em pé. Quando ela explorou a verdade antes, não tinha visto situações semelhantes com pessoas ao redor, ou melhor, situações semelhantes não eram óbvias o suficiente para serem notadas por ela. Aproveitando o tempo que tinha, Lu Shan observou os pedestres que passavam. Ela viu que esses pedestres também tinham um grande número de fios finos invisíveis flutuando em direção ao céu, mas esses fios estavam todos muito soltos, sem a tensão de puxar o corpo humano para fazer os movimentos. O corpo de Lu Shan ficou tenso de repente, depois caiu, inclinando-se de lado contra o encosto do banco traseiro do carro. Ela encerrou sua exploração e disse como se estivesse falando dormindo, é realmente mais falso. Quais são os detalhes específicos? Gena tentou aliviar o impacto emocional em Lu Shan discutindo a situação. Franca enviou uma mensagem para Anthony, monitore de perto o estado do alvo. Lu Shan descreveu com voz suave a cena que viu e a comparação entre o alvo e as pessoas normais. Durante esse processo, Anthony, que estava disfarçado, fingiu ser um homem de meia-idade fumando na beira da estrada, aproximando-se de Lu Shan e usando silenciosamente o acalmar. Depois que Lu Shan terminou de falar, ela ficou completamente em silêncio, sem dizer uma palavra. Gena e Franca olharam para ela com simpatia, temporariamente sem iniciar um novo tópico.
Elas estavam esperando a notificação de Anthony. Somente quando Anthony dissesse que estava tudo bem elas falariam, e somente quando Anthony dissesse sobre quais aspectos falar, elas construiriam a linguagem correspondente. Eu quero ir ao cemitério norte da cidade, Lu Shan finalmente falou. Ok, Franca concordou imediatamente. Ao mesmo tempo, ela recebeu uma mensagem de Anthony, que havia virado as costas e usado a entrada de voz. O estado emocional do alvo se estabilizou até certo ponto, mas ainda há resquícios de negatividade, pessimismo e desespero. Não fale sobre nada, qualquer palavra casual na situação atual pode estimular o alvo. Só responda quando ela perguntar. Franca encaminhou essas mensagens para Jenna, ligou o carro e seguiu pela estrada principal. O carro ficou em silêncio novamente, com apenas o som fraco do motor. Depois que o veículo chegou ao viaduto da norte da cidade, Lu Shan, que parecia ter se tornado uma marionete de argila, murmurou para si mesma: na verdade, naquele mundo lá fora, existe outra eu. Sim, respondeu Jenna. Ela seguiu rigorosamente as instruções do psiquiatra, respondendo apenas às perguntas de Lu Shan sem nenhuma explicação. Lu Shan ficou em silêncio novamente. Finalmente, o carro chegou ao cemitério norte da cidade e parou no estacionamento. Lu Shan apertou a maçaneta da porta, parou por alguns segundos e disse: eu vou entrar sozinha, vocês não precisam me seguir. Ok, responderam Jenna e Franca em uníssono. Lu Shan abriu a porta do carro e colocou um pé para fora. Nesse momento, ela virou o corpo e perguntou com os olhos escuros: vocês estão aqui para despertar Zhou Mingrui? Sim, Jenna não escondeu. Sobre esse assunto, ela sentiu que era necessário dizer mais algumas palavras, então acrescentou: se Zhou Mingrui não for despertado, tudo será destruído quando o apocalipse chegar, incluindo esse sonho. E o apocalipse está a apenas alguns anos de distância. Lu Shan olhou para a capa do assento à sua frente com olhos vazios, como se quisesse confirmar os detalhes, porque Zhou Mingrui precisava dormir. Para lutar contra uma força maligna, Franca explicou concisamente. Isso era consistente com o cerne da história que ela havia inventado antes. Lu Shan manteve sua postura anterior e perguntou subconscientemente: se essa força maligna for derrotada, então Zhou Mingrui pode ser despertado? O que, ao ouvir essa pergunta, Franca e Jenna ficaram chocadas. Elas se entreolharam, incapazes de responder à pergunta de Lu Shan por um momento. Sim, se a consciência do celestial digno for derrotada, o Senhor Tolo poderia acordar sozinho. Se ele não tivesse sido derrotado, como despertá-lo à força seria essencialmente diferente da situação antes de ele ir dormir. Ou o ato de despertar, em si simboliza a derrota da consciência do digno celestial. O Senhor Tolo acorda enquanto o digno celestial ainda está dormindo. Haverá uma mudança no equilíbrio de poder, com a balança da vitória pendendo para o Senhor Tolo. Se esse palpite estiver correto, tudo bem, mas se estiver errado, isso significa que nossa direção não está certa. Os arcanos maiores sempre se concentraram no despertar, mas deveríamos enfraquecer o digno celestial primeiro? Ainda estamos na fase de confirmação da situação, não temos certeza se essa força maligna já foi derrotada, respondeu Franca com sinceridade. Lu Shan mordeu o lábio e não fez mais perguntas. Ela saiu completamente do carro e foi até a floricultura anexa ao cemitério, comprando 2 buquês de crisântemos brancos. Ela caminhou lentamente para a frente, sua figura desaparecendo gradualmente entre as lápides. Ponto.